Dia, amados, vamos para mais um devocional. Evangelho de João, capítulo 15. O título é A Videira e os Ramos. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor tenho permanecido. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Verso 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então Jesus, ele está ensinando aqui, está dizendo que ele é a videira verdadeira e Deus é o agricultor. E todo ramo, toda pessoa que está ligada nele, conectada nele, consegue produzir fruto e produz muito fruto. E todo que produz fruto, ele poda. O que é a poda? A poda é ir cortando aquilo que está impedindo o crescimento, impedindo a frutificação
São atitudes nossas, coisas que nós precisamos de largar pelo caminho. E não dá mais para continuar com elas na nova vida. Né? Então, o Senhor vai podando a gente, vai corrigindo a gente. E ele fala, o verso 3, que nós estamos limpos pela palavra que ele tem falado. A palavra é que nos limpa. Por isso nós precisamos de meditar na palavra todos os dias. E quando nós olhamos para a palavra e nós vimos na palavra alguma coisa que não está de acordo na nossa vida, a gente precisa de abandonar para viver a vontade do Senhor. E no verso 4 ele diz assim que nós precisamos permanecer nele e ele vai permanecer em nós. E se nós não permanecermos, nós não vamos produzir fruto. Se não permanecermos nele. E o verso 5 ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto, porque sem mim, ele diz, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é o fundamento. Sem ele, nós não podemos realizar a obra dele, nada dele. E o verso 6 tem uma advertência: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Olha só. Então, quem não permanece nele é lançado fora. Não tem utilidade, como um ramo seco em alguma árvore, não tem utilidade. E o verso 7 tem uma chave que nós precisamos de pegar. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Se o meu coração estiver alinhado com o céu e o céu alinhado com o meu coração, ou seja, eu estou permanecendo no Senhor, eu posso pedir algo que eu vou pedir de acordo com a vontade do Senhor e vai ser feito. E aí Jesus vai dizer, como o Pai me amou, eu também os amei, permaneçam no meu amor. Aquele que obedece os mandamentos é que permanece no amor. E ele diz essas coisas para que a alegria dele esteja em nós e a nossa alegria seja completa. E no verso 12 ele diz assim: amem uns aos outros como eu amei vocês. Jesus amou com amor sacrificial. E é esse amor que ele pede para nós amarmos as pessoas. Eu sei que tem muita gente que não merece, mas a gente também não merecia e ele nos amou a si mesmo. E o verso 13 ele diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E é esse nível de amor sacrificial que o Senhor pede para nós. E ele diz que nós não somos mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas nós somos chamados amigos dele. Ele nos trata como amigos, como alguém que tem intimidade. E 16, ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem. Esse é o meu mandamento: amem uns aos outros. Então, é para isso que o Senhor nos chamou. E aqui do 18 até o final ele vai falar sobre aqueles que odiaram o Senhor e também nos odeiam. Por quê? Porque a gente está fazendo as obras do Senhor, porque a gente está andando no caminho que o Senhor andou, né? E ele diz que se nós permanecêssemos lá no mundo onde a gente estava, na vida de pecado, na vida errada, na vida que desagrada a Deus, o mundo amaria a gente, as pessoas amariam a gente, e é assim que acontece. Mas como nós saímos daquele ambiente, agora estamos em outro ambiente, agora nós somos excluídos do mundo, porque nós não participamos mais das coisas que o mundo faz. E ele diz: se me perseguiram, vão perseguir vocês, mas se obedeceram a minha palavra, também vão obedecer a de vocês. As palavras que eu estou falando para vocês nessa manhã não são minhas, são dele. Então, obedeça às palavras dele, siga os ensinamentos dele, desfrute da vida eterna que ele tem para dar. Seja íntimo dele. Você não precisa gostar de mim, goste dele. Isso basta, isso é suficiente. E o 22, ele dá aqui uma advertência. Se eu não tivesse vindo e falado, não seriam culpados de pecado, mas agora
Ninguém tem desculpa do seu pecado, porque Jesus veio, ensinou a verdade e deixou um caminho a ser seguido. O perdão do pecado passa por ele, mas muitos não quiseram andar no caminho. E ele conclui dizendo no verso 26, que quando o conselheiro, o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade vai testemunhar a respeito dele. E nós também testemunharemos. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito da verdade e ele transformou a nossa vida e agora a gente pode dizer, é real, é verdadeiro, o Senhor existe e o Senhor continua transformando as pessoas. Tenha uma manhã abençoada, um dia cheio da presença de Deus e que nós possamos juntos agradar aquele que nos amou desde o princípio e entregarmos a nossa vida para Ele, o nosso caminho para Ele e decidimos andar na vontade dEle. Deus te abençoe em nome de Jesus.